fez naquela cruz por amor a nós. Nós não somos. Então, no verso 10, diz que para a gente trazer em nosso corpo o morrer de Jesus, o lembrar de tudo que ele passou, mesmo assim também sem reclamar, sempre glorificando a Deus em todos os momentos. Onde Jesus estava, milagres aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas paralíticas voltavam a andar, o cego voltava a enxergar, o surdo voltava a ouvir, aqueles que estavam sendo atormentados por demônios eram libertos, aqueles que estavam doentes eram curados. Isso significa para nós que onde Cristo ia, ele levava vida, ele levava transformação. Então, se nós carregamos no nosso corpo morrer de Cristo, o que sua vida significou aqui na terra, mesmo em meio às nossas próprias dificuldades, a gente tem que chegar nos ambientes trazendo vida, cura a outras pessoas, o abraço a quem não é abraçado, o amor a quem não se sente amado, o afeto para quem nem lembra mais o que é isso. É isso que Deus quer fazer através de nós, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. É uma responsabilidade que nós temos de mostrar a vida de Jesus através da minha vida. Onde eu estiver, eu tenho que mostrar a Cristo. E como é difícil. E que responsabilidade. Porque Cristo não pecou, mas nós temos os nossos defeitos. Temos as nossas dificuldades, as nossas angústias. Então é difícil. Mas se a palavra do Senhor nos indica, nos mostra o tipo de comportamento que nós temos que ter na nossa vida, nós temos que aprender com ela. Coloca para mim, Dani, Romanos, o texto de Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu acho muito interessante na palavra de Deus que ela foi escrita há tantos e tantos anos e ela é atual. A atualidade da palavra de Deus, porque alguns pregam, ela precisa ser atualizada. Se você abrir a Bíblia com seu coração aberto, pronto a ouvir, pedindo a Deus que fale com você, Ele vai te mostrar que ela é atual e ela parece que é para você. Porque tem coisas que você lê que você fala, Deus está falando comigo, é pessoal, é relacionamento. E a Bíblia nos fala que a gente pode ter por certo que as aflições desse tempo presente não conseguem se comparar, não dá para se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Aqui a gente tem um pouquinho do gosto, né? Da volta de Cristo, do que é estar com o nosso Senhor. Porque quando a gente pensa, coloca para mim, Dani, Colossenses 3:2. Quando a gente pensa naquilo que a gente espera que aconteça, na esperança de declararmos Hosana ao Senhor, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. 3:2. Podem ler juntos comigo? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Esse é o olhar que o cristão precisa ter. Por mais que a gente precise se preocupar com o trabalho, com a nossa casa, com a nossa família, o nosso pensamento, a hierarquia de posições é o pensar em Deus. O maior pensamento que deve ocupar, o que mais deve ocupar a nossa mente, é o pensar em Deus. É o pensar no meu propósito, para que Deus me colocou aqui. Aparentemente, de início, a gente não consegue compreender. A gente fica, Senhor, o que eu posso fazer?
me indica o que eu posso ser, como eu posso ajudar. E a gente fica perdido no início. Mas quanto mais você vai buscando em Deus, Deus vai te mostrando o teu propósito. Porque nós somos únicos. E aquilo que Deus tem, para nós também é único. O que Deus tem comigo é diferente do que Deus tem com os irmãos. E se cada um se colocar à disposição de Deus, nós faremos, em nome dele, com a ajuda dele, muitas coisas. E nós também vamos experimentar essa presença, essa capacitação, que é muito boa. Eu fico muito refletindo sobre a querigma, o papel da querigma na minha vida. Eu sempre falo. Eu sempre fui de estar em igrejas grandes. Então, na igreja grande, você às vezes chega, você não é muito visto, você fica sentado no banco e você não faz muitas coisas. E se você também sai dali, poucas pessoas vão se lembrar de você. Muitas das vezes, dependendo da igreja que você está, o pastor, você não vai nem chegar a ter acesso e um relacionamento com o pastor. Porque daquele pastor tem outros encarregados a cuidar. E quando eu cheguei aqui, uma igreja tão pequena começando, eu lembro no primeiro culto, a Dani estava aqui na frente dirigindo. E eu olhei para ela, fiquei nervosa por ela. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou dirigir um culto na minha vida. Que corajosa essa menina. Eu nunca ia ter coragem de dirigir um culto na frente de todo mundo. Meu Deus. E eu vejo quanto que através das oportunidades eu fui crescendo. Foi primeiro dirigindo um culto, depois recebendo a oportunidade para cantar, depois para fazer parte do Ministério de Louvor, para trabalhar com as crianças, para trabalhar com a liturgia de culto, para lidar com os irmãos. E nesse ano eu comecei a pregar, que eu falei, meu Deus, ai Senhor, não tenho dom para isso não. Mas eu falei, Senhor, o Senhor que capacita. A gente lembra da parábola das dracmas, né? Dos talentos. Que teve aquele que recebeu e multiplicou. Eu falei assim, eu não posso pensar pequeno não. Se o Senhor me deu, o Senhor quer multiplicar. Se o Senhor quer me capacitar a ir além, amém. E eu vejo que o que eu cresci aqui não vale só para cá. Eu vejo que o meu desenvolvimento na faculdade, o meu desenvolvimento no trabalho, tudo que eu desenvolvi aqui acarretou que eu me desenvolvesse em outros lugares também. E é assim que você vai descobrindo naquilo que você é bom. Naquilo que Deus quer falar com você, naquilo que Deus quer trabalhar em você. E é muito legal você ver outra pessoa fazendo, mas você fazer também é muito bom. É Deus que nos capacita, é Ele que nos torna capazes de fazer coisas que a gente nem pensa. Eu vejo também o desenvolvimento dos irmãos. Um momento muito marcante para mim também foi a Fátima, quando a gente tentava colocar ela para dirigir o culto, ela falava, não vou saber, não sei. Aí teve um dia que ela chamou eu e a Dani, aquele momento eu nunca mais esqueci, que ela falou assim, eu falei com Deus que eu vou me colocar à disposição. Eu não sei falar direito, eu fico com vergonha, mas eu vou me colocar à disposição de Deus. E o quanto que ela cresceu, o quanto que ela chega aqui na frente e nos ajuda com oração, nos ajuda com tanta coisa. Ainda traz a sua família debaixo da asa, assim, para os pés do Senhor. E o quanto que a gente que é professora dos discipulados sabe o quanto eles sabem através dela. O quanto que a gente fica admirado com eles, com Miguel, com as coisas que eles falam através do que ela ensina para eles, da semente que ela coloca no coração. Então a gente tem essa tendência a olhar para nós e achar que a gente não é capaz de nada. Mas a gente serve a um Deus que nos capacita.
E mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas adversidades, o Senhor está conosco. O Senhor se faz presente em nossas vidas. E nós podemos crescer, nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. E por mais que a gente viva nesse século cheio de aflições, essas aflições não precisam nos guiar o tempo todo. A gente não precisa deixar que as nossas emoções assumam o controle da nossa vida, como um carro. O que vai controlar o carro? Mas aí, se você deixar, suas emoções vai guiando aquele carro e você só vai lá dentro. Agora, a gente precisa assumir o controle. Tem momentos, a Bíblia nos trata em Eclesiastes que há momento para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para cantar, há tempo para colher, há tempo para plantar. E assim como também a gente vê no mundo as estações, até as estações, a gente estava vendo o tempo de migração dos animais. Tudo tem o seu tempo. Temos o verão, o outono, o inverno. São tempos e modos diferentes. Nós também temos esses tempos e modos diferentes. Mas o mais importante é você ter Deus nesses tempos e modos diferentes. Porque essa é a chave, é isso que dá sentido. Eu tenho falado muito com Deus, quando a gente olha muito para o contexto do mundo, a gente fica meio desesperançado e parece que assim, não tem muita razão. Você olha e fica uma vida meio sem sentido quando a gente olha muito para o mundo, para as coisas que estão acontecendo, para as guerras, para a fome. Você olha e parece que não tem muito sentido. Mas quando você olha para Deus, eu falo, Senhor, o Senhor é o sentido. Enquanto eu buscar sentido na vida, enquanto eu buscar sentido nas coisas, eu não vou encontrar. Que é como você tentar pegar a areia da praia e segurar na mão. Não vai ficar. Mas quando você olha para Deus, pensa nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, você passa a ver o sentido. Você passa a se alegrar. Aí todo mundo tá vendo que você tá passando às vezes um momento difícil. Nossa, aquela pessoa tá meio alegre, tá diferente. Porque você tá pensando mais em Deus. Quando você tira o teu problema do cenário, ou mostra para o seu problema que você tem a Deus, ele diminui. Ele perde a força dele sobre você. E a nossa vida é assim, ó, como um carro que a gente precisa tomar a direção. Nós precisamos entender o tempo, o propósito de Deus, mesmo que nós não entendamos. Eu vejo o que aconteceu com Jó. Jó passando por todo esse sofrimento, mesmo sem entender o contexto espiritual que estava acontecendo. Ele não sabia que Satanás tinha ido a Deus, tinha pedido para tocar nele. Ele não sabia que Satanás tinha ido a Deus, tinha pedido para destruir, para acabar com tudo que ele tinha. E mesmo assim ele continuou reunindo forças. Ele continuou exaltando o nome de Deus, glorificando a Deus. E até quando os amigos dele chegam e não conseguem falar. Porque muitas das vezes a gente vai ver alguém que a gente ama passando por uma situação tão difícil que a gente não vai conseguir nem falar. Eu vejo que é uma situação que nós somos assim há anos inteiros. A gente tem muita dificuldade de falar alguma coisa que a gente acha que vai consolar alguém. E parece que é o momento de não dizer nada. Então, ali naquele cenário de muita dor, os amigos de Jó ficam em silêncio por 7 dias. Eles não conseguem dizer nada aí durante o tempo. Mas aí, quando eles começam a falar, eles começam a perscrutar em Jó para ver se Jó tinha algum pecado que causasse aquele sofrimento. Muitas das vezes não tem a ver com pecado. Eu creio que, na maioria das vezes, não tem a ver com pecado. Tem a ver com essa escola preparatória.
com o nosso professor, com Deus, com o Pai, que nos ensina aquilo que a gente precisa aprender. Tem mais a ver com isso. E Jó se defende, e os amigos dele sempre dizem, trabalham acerca do pecado na vida dele. Mas quando Deus restaura a vida de Jó, Jó tem que orar pelos seus amigos. Porque o Senhor corrige os amigos dele por julgarem a Jó. E isso também vale de ensinamento para nós, porque cada um conhece a sua dor, cada um conhece a sua luta. A gente não tem o direito de apontar o dedo ou de julgar a situação das pessoas, de sofrimento de alguém. E nem tentar achar pecado ali. Mas cabe a nós demonstrar afeto, carinho, apoio às pessoas, da mesma forma que a gente recebe isso de Deus. Porque se Deus tratasse a gente assim, a gente não ia gostar. Mas que nós possamos a todo momento aprender mais sobre Deus, sobre a vida, aprender mais sobre a palavra que não nos engana. Cristo também nunca nos enganou dizendo que viveríamos uma vida fácil, uma vida farta, uma vida alegre. Ele disse que aqui no mundo a gente teria aflição, mas que deveríamos ter bom ânimo. Ele veio nos prometer lugar no céu junto dele, não aqui. Então que as nossas adversidades não tirem o nosso foco. Coloca para mim, Dani, em 1 Coríntios 10:31. Vamos ler esse versículo juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É um texto que eu já tinha comentado antes, mas é bom a gente sempre ler a palavra de Deus. A palavra ali está tratando acerca de comer ou beber, ou de fazer qualquer outra coisa. E que tudo o que façamos seja para a glória de Deus. Então, até o que ocupa o meu pensamento tem que ser para a glória de Deus. Até o meu comer, o meu beber, tem que ser para a glória de Deus. O meu tratar as pessoas tem que ser para a glória de Deus. No meu trabalho, na faculdade, nos meus relacionamentos com a minha família, eu tenho que tratá-los bem. Eu tenho que fazer o melhor. Não para como os homens, como a Bíblia mesmo fala. Faça como para o Senhor. Porque se a gente fazer tudo como se fosse para Deus, a gente não vai fazer de qualquer maneira. Se a gente for tratar alguém pensando, essa pessoa é alvo do amor de Deus, ela é amada, a gente vai tratar a pessoa bem. Se a gente olhar para o nosso patrão e orar por ele e fazer o nosso trabalho bem feito, a gente vai fazer a diferença naquele lugar. Eu e outros jovens que estão em contexto de faculdade, se a gente fizer a nossa diferença ali, se a gente viver para a glória de Deus ali também, a gente vai fazer a diferença naquele lugar. As crianças e adolescentes que estão na escola, se vocês viverem para a glória de Deus, fazerem ali, se comportarem ali de forma que as outras pessoas vejam a Deus, vai ser muito bom para vocês e para outras pessoas. Aprender a andar. Ela vê o adulto falando, e mesmo sem entender o que o adulto está falando direito, ela começa a balbuciar as palavras tentando imitar. A gente tem essa característica dentro de nós que é imitar. Você está dentro de um contexto, você se comporta de acordo com aquele contexto. Mas a gente estando em outros ambientes, a gente não tem que se conformar com outro ambiente.
Mas a gente tem que levar a nossa mudança para que o nosso comportamento influencie as outras pessoas. A gente não tem que ser influenciado, a gente tem que influenciar. É um pouquinho difícil, Porque quando você menos espera, você está meio sendo influenciado. Mas aí você, opa, não é por aí. Você ouve a voz de Deus falando com você como pai, ajusta o seu comportamento. Deixa Deus tratar você e fazer a diferença onde você estiver. Porque a questão que eu penso é, estamos fazendo o nome de Deus ser conhecido pelas pessoas? Aí entendi que na mente deles esse lugar não é o lugar onde eles devem ir. Mas nós somos a igreja. E se essa pessoa tiver contato comigo, com você, ela vai conhecer o nome de Deus? Eu tenho um amigo na faculdade que a gente tem um sistema de caronas, onde cada pessoa que é de uma cidade tem um carro, ela oferece carona para outros amigos, a gente ajuda no combustível, a gente não precisa de ônibus para a faculdade. E eu conheci esse rapaz, muito respeitador, casado, cristão também. Eu fui 2 anos com ele de carona para a faculdade. E depois de 2 anos, quando ele estava saindo do curso, ele veio me contar que ele era policial. Aí eu falei, por que você não me contou antes? Aí ele falou assim, não, primeiro eu deixo as pessoas me conhecerem. Porque se eu já chegar falando que eu sou policial militar, eu vou ser mal visto, eu vou ser taxado como tudo de ruim que as pessoas taxam. Mas quando as pessoas me conhecem, ele falou que os próprios amigos dele da faculdade, que ele faz direito, viraram para ele e falaram, tu não parece policial militar? Ele, mas o que você pensa que é ser um policial militar? Você está conhecendo um. E às vezes a gente vai chegar em pessoas, muitas das vezes você não vai precisar se identificar como um cristão, mas a própria pessoa vai ver em você o ser cristão. Eu já me aproximei de pessoas na faculdade que eu não imaginava ter abertura, já ofereci abraço, já consolei lágrimas. E eu vejo que naquele meu comportamento eu estava demonstrando a Deus. Quando você fala, estou orando por você, tá? Sua situação vai melhorar, que Deus te abençoe. Até para alguns professores eu falo, vai com Deus. Ele, tá bom, você também. Mas ele não fala Deus não. Tá bom, você também. Mas na sua diferença, você está desejando bem. Que esse seja o desejo do nosso coração, que a gente não venha se paralisar, sabe? Que a gente não venha deixar que as circunstâncias que a gente viva nos tirem do foco, que é servir a Deus. Eu não vim ao mundo só para fazer faculdade, só para trabalhar, só para casar. Essas coisas são secundárias. Eu vim ao mundo para servir e adorar a Deus. Esse foi o meu propósito de vida. Foi para isso que Deus me permitiu nascer. Então, que quando a gente entender esse propósito, quando a gente vier a entender de fato esse propósito, a gente possa fazer o nome de Deus ser conhecido pelas pessoas através da nossa fidelidade e através da gente servir a Deus independente das circunstâncias. Da gente confiar a Deus a nossa vida, o nosso coração. Espero ter sido clara nas minhas palavras, que essa palavra possa abençoar o coração dos irmãos